Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 7, no versículo 24. A gente vai ler o verso 24 e 25. Romanos, capítulo 7, versículos 24 e 25. É, 7. Romanos 7. Vamos ficar de pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor, aqueles que puderem, claro. Romanos 7, 24. Podemos ler todo mundo junto, amém? Desventurado, homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aleluia. Vamos fazer nossa oração, esses dois versículos, irmãos? Senhor, nós somos desventurados, Senhor. Nós somos infelizes quando a gente se vê aprisionado pela carne. Senhor, nós somos infelizes quando a gente busca força em nós e não encontra para vencer a carne e o pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Senhor, porque nós sabemos que na nossa mente nós somos escravos da lei de Deus, Senhor. Mas nos nossos membros, na carne, a gente vê uma outra lei guerreando. Senhor, mas obrigado pelo Senhor Jesus. Obrigado porque em Cristo Jesus nós podemos ser libertos. Senhor, nós podemos ser libertos da carne e do pecado para viver em novidade de vida. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse texto de Romanos 7, eu creio que muitos de nós já ouvimos falar dele. E aqueles que não tiveram a oportunidade de ler, eu recomendo, né? É uma boa leitura para a gente entender como é que o ser humano, todos os seres humanos, sem exceção, eles funcionam. E essas guerras interiores, todos nós travam. Todos nós travamos interiormente, né? Lá em Gálatas 5 vai dizer que a carne, ela milita, ela luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque elas são opostas. Elas não são complementares, elas não se comunicam, elas são opostas. Para que porventura vós não façais o que seja do vosso querer. Então, o que Deus não quer é que a gente faça a nossa vontade. Deus quer que a gente faça a vontade do Espírito. Eu vou voltar um pouco para a gente entender o contexto desse capítulo. Eu vou voltar um pouco, começando no versículo 13, para a gente entender o que aqui Paulo está dizendo com essas palavras. Eu vou ler rápido para a gente não se delongar muito nisso. Acaso o bom se tornou em morte? Ele está falando da lei, certo? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Eu lembro que um dia, na pregação do Evangelho, eu cheguei na casa de uma senhora, fui falar de Deus para ela. Ela disse assim: meu filho, eu sei disso, eu sei que tem o diabo que fica catucando a gente com aquele tridente. Eu disse: não é bem assim não, mas amém. Não é bem por aí não, mas amém. Por quê? Porque as pessoas pintam, por que eu estou dizendo essa história? Porque as pessoas pintam um Satanás vermelho, de chifre, de rabo, com o tridente, aquele que está para meter o tridente na gente, e essa figura que todo mundo rejeita, mas ele não é assim, certo? A gente já falou sobre isso. Satanás é o sinete da perfeição. Então, o texto aqui de Paulo diz que o mandamento, o pecado, para se revelar pecado, ele se mostrou através de uma coisa boa. Paulo vai dizer em Coríntios que o inimigo se transfigura e os seus emissários, eles se travestem diante de luz. Então, o mal, muitas vezes, para se mostrar mal, ele se revela através de uma coisa boa. É engraçado, lá em Atos, Paulo chega para pregar em Filipos e a gente vê uma história engraçada. Um demônio pregando o Evangelho, não é engraçado isso? Se alguém falar para você, você acha que tem a história de um demônio pregando o Evangelho na Bíblia? Tem. Paulo chega em Filipos para pregar, ele começa a pregar o Evangelho e tem uma moça que é tomada de um demônio, que esse demônio, ele consegue fazer previsão, ele adivinha. E como o demônio sabia que não Paulo, mas através de Paulo, em Jesus, ele tinha o poder de ser expulso, o que é que ele fala? Não posso ir contra esse cara. O que é que eu vou fazer? Ajudá-lo. Então o demônio começou a dizer:
Ouçam o que esse homem tem a dizer. Ele está trazendo as palavras de Deus para nós. Não é engraçado isso? O demônio querendo que o evangelho seja pregado, por uma conveniência, porque ele não queria ser expulso. Então isso aconteceu vários dias, e Paulo disse que chegou um ponto que ele não suportou mais, repreendeu o espírito foi expulso. Até que saiu da menina, e, enfim, a história, leiam Atos para saber o resto, né? Mas enfim, voltando para o que a gente estava falando aqui, que o mal, quando ele se mostra para nós, ele não se mostra para nós, primeiramente, através de uma coisa ruim. Porque se ele mostrar através de uma coisa ruim, nenhum de nós vai querer. Porque todos nós aqui, nós somos avessos às coisas ruins, quando elas vêm travestidas de coisas ruins. Por exemplo, se você chegar para quem fuma e disser assim, eu estou com esse cigarro aqui, esse cigarro está com arsênico. Se você fumar, você vai morrer agora. Ele não vai fumar, porque ele não quer morrer. Mas ele não tem o menor problema de fumar 2 carteiras de cigarro que vai matar ele aos poucos. Embora o tabaco não mate ninguém de uma vez, mas no médio e longo prazo vai deixar sequelas talvez irreversíveis. Então nós temos a tendência de escolher aquilo que nos mata sem nos matar de uma vez. Já percebeu isso? É aquilo que é ruim, como não vai me fazer um mal, um dano, vai me matar de uma vez, mas me mata aos poucos? Aí tudo bem. Certamente morrereis. Certamente morrerás. Eu acredito que, eu acho que Eva e Adão ficaram pensando, né? Você falando esse texto porque eles não morreram. E é interessante porque Deus diz, o que Deus fala é muito claro. No dia, Deus não diz que você vai morrer. Deus diz, no dia que você comer, você vai morrer. Então eles não morreram. Então ele pode ter pensado o quê? Balela de Deus. Comi, estou aqui muito bem, obrigado. Leitura errada. Porque a morte entrou naquele dia. Então, a partir daquele dia, eles começaram a morrer. Quando a gente faz aniversário, não é mais um ano, é menos um ano. Quando o dia acaba, não é mais um dia, é menos um dia. A gente viveu menos um dia. Então, o inimigo, ele é especialista nisso. Ele quer transformar uma coisa boa até a lei, que é o que Paulo está dizendo aqui. Até a lei ele usa para fazer com que a gente faça uma coisa ruim. Não foi isso que ele fez com o Senhor? Transforme essa pedra em pão. Tem coisa mais legítima do que você estar com fome e você ter o poder de transformar uma pedra em pão, você transformar uma pedra em pão? Eu estava comentando com os irmãos lá em casa ontem. Deus, já falei isso até aqui. Deus, ele não prova nosso coração quando a situação nos é imposta. Se, por exemplo, nenhum de nós tem poder de transformar uma pedra em pão, então a gente se conforma com a fome. É fácil. Não estou no deserto, não tem como comprar pão, só me conformo com a situação que me foi imposta. Mas Jesus, ele tinha o poder de transformar a pedra em pão. É aí que começa a provação do nosso coração. Deus, ele nos prova, eu creio, muito mais. Claro, né, a gente pode sempre murmurar quando eu não posso fazer nada, né? Isso é lógico. Mas eu creio que Deus, ele prova muito mais nosso coração, é quando a gente pode resolver a parada. Mas eu tenho a plena convicção que se eu resolver a parada vai ser em mim mesmo e não é aquilo que o Senhor quer. Então Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus remeteu à palavra. O inimigo pensou, é pela palavra. Pela palavra também sei. Aí ele remeteu o Salmo 91, se jogue, que está escrito, também está escrito, que os anjos vão te pegar nas mãos. Ele usou a palavra de Deus contra Deus, para poder fazer com que Jesus fizesse a vontade dele, que era se preservar. O inimigo sempre, irmãos, vai querer que a gente faça a nossa vontade para nos preservar, porque é sempre mais fácil. Tem muitas coisas que o Senhor exige de nós, que exigem um tipo de renúncia. Mas muitas vezes a gente não quer porque eu quero me preservar. Mas voltando aqui para o contexto, porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, sou vendido e nascido à escravidão do pecado, porque eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que eu detesto. Ora, se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo.
Todo mundo aqui, eu acredito que é o bem, só que a palavra deixa claro, nós não temos força em nós mesmos para executar. E mesmo o bem que a gente executa em nós mesmos, muitas vezes não é o bem que Deus quer. E a gente convive todos os dias, e eu creio que o dia todo, com essa batalha. É a minha vontade, porque eu tenho uma mente, né, a gente está aprendendo isso há muito tempo, eu tenho uma mente que em teoria devia ser neutra no meio, eu tenho a carne, eu tenho o espírito. E ambos estão lutando pelo domínio da minha mente. Porque mente posta na carne, morte. Mente posta no espírito, vida e paz. Então, todo dia elas estão lutando para saber onde eu vou colocar a minha mente. Tem uma história que eu já falei, talvez aqui não lembro, mas na rádio já falei, que diz que é uma pessoa que tinha uma rinha de cachorro. Todo mundo sabe, né? Ele criava os cachorros e botava para brigar. E todo sábado ele botava num lugar público para as pessoas poderem apostar. E o cachorro que ele apostava sempre ganhava. Então um amigo dele muito próximo, chegou e disse: rapaz, a gente é amigo há tanto tempo, eu não consigo entender porque você sempre se dá bem nessas apostas. Sendo que a gente vê visualmente todos os cães são iguais. Então ele disse: olha, você como é meu amigo, eu vou te revelar qual é o segredo. É simples. O cachorro que eu quero que eu ganhe no sábado, 3 dias antes eu paro de dar comida a ele. Não é tempo suficiente para ele emagrecer, mas é tempo suficiente para ele ficar fraco. Então você, quando olha, não percebe, porque o tipo está igual, mas ele está fraco. Então eu sempre sei quem foi que eu deixei de dar comida, eu sempre aposto no outro. Por isso que eu sempre ganho. Quem é que vai ganhar a luta no nosso interior? É quem a gente mais alimenta. Ou a quem a gente menos alimenta vai perder. Quem menos eu alimentar, se eu estou alimentando a minha carne, é lógico que a minha mente, porque ela diz que é pendor, a minha mente ela vai pender, ela vai se inclinar para as coisas da carne. Eu achei interessante, o Zé Augusto falou a história, ele falou a palavra mamãe. Dali, Zé Fernando reproduziu, mamãe. Porque estava constituído nele. Ele não entendeu nada do que você disse. Mas o mamãe, ele se agarrou de lá. No mamãe ele se agarrou, porque é aquilo que ele conhece. Então, a gente vai sempre se inclinar para aquilo que a gente está alimentando. Se eu estou alimentando a minha carne, não tem problema. Não tenha dúvida que é isso que vai acontecer. Eu vou pender sempre para as coisas da carne. Boas. As coisas boas. Ló e Abraão estavam juntos. A bênção estava com quem? Com Ló? Não. Ló não tinha bênção, Ló não tinha promessa. A promessa era para Abraão. Ló só era abençoado por consequência, porque estava junto. Como a bênção era para o tio dele, ele estava sempre junto, acontecia também para ele. É como na casa de Potifar, a bênção estava com quem? José. Na prisão, José. Tudo que José fazia dava bem. Então quem estava próximo no entorno dele se dava bem também. Só que chegou um ponto que Ló e Abraão ficaram tão ricos que a terra, que eles eram agropecuaristas, vamos dizer assim, eram os reis do gado da época, não dava para manter eles dois. Tinha pouco espaço e pouco pasto para muito gado. Então Abraão disse: olha, está tendo problema, meus trabalhos estão tendo problema com o teu trabalhador, escolhe aí o lado. O lado que você escolher, eu vou para o oposto. Olha só como Abraão era uma pessoa muito humilde. Ele era muito mais válido do que Ló. Ele devia de ter o direito de escolher, mas ele deu o direito a Ló. Escolha. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para o norte, eu vou para o sul. Exato, porque a bênção era ele, né? Não era o lugar que ele estava. Por isso que Deus disse ali: seja você uma bênção. Então, se ele fosse para o norte, sul, leste, oeste, a bênção era quem ele era, não era o lugar que ele estava. Então Ló olhou uma planície. Bacana. Tudo verdinho, plano, não preciso levar para uma montanha o gado. Tio, eu vou para esse lado de lá, planície. Tudo bem, vou para o lado de cá. O que a palavra aconteceu com Ló? Ele foi armando a tenda até chegar onde? Sodoma. Mas Ló começou aonde? Na planície. Ló não começou em Sodoma. Ló começou naquilo que ele achava que visualmente não tinha problema, mas estava fora da promessa de Deus. Aquilo que aparentemente não tem problema, mas está fora da presença de Deus, pode ser uma maldição para nós. Porque isso foi isso que aconteceu com Ló. Armou a tenda, começou a chegar naquela cidade. Todos nós, é uma explicação, né? Todo mundo conhece bem a história de Sodoma. Então é isso que o inimigo, através do pecado, faz com todos nós. Ele pega uma coisa que aparentemente é boa, não tem nenhum problema e começa a nos matar aos poucos.
ao ponto de que a gente percebe que está todo sujo, todo mal amanhado. Quando eu olho para mim e me percebo, eu estou que nem um filho pródigo, desejando comer a lavagem dos porcos. Mas ele não começou assim. Ele começou com muito dinheiro, gastando com prostituta, com farra, com bebida. Isso quer dizer, isso é bem grosseiro para a gente, né? Mas na cabeça dele não tinha nenhum problema. Mas quando ele se reconheceu que desejou comer a lavagem dos porcos, ele percebeu que ele tinha um patrão? Ele tinha um pai. Ele não percebeu que ele tinha um patrão. Então, muitas vezes, Deus permite que as situações sobrevenham porque a gente reconhece que a gente tem um pai. Não é um patrão. E a gente, na nossa troca, porque a gente é cheio de barganha com Deus, porque eu tenho que fazer alguma coisa com Deus para Deus me abençoar, ou pelo menos fazer alguma coisa para Ele não me amaldiçoar, a gente volta para casa querendo ser um trabalhador. Ou seja, eu quero o serviço. Eu não venho ao meu pai com uma ideia de relação. Eu venho para o meu pai com a ideia de que eu vou prestar um serviço e ele vai me dar um benefício. Só que o pai, Deus, ele não quer essa relação com a gente. E o pai não quis essa relação com o filho. Porque Deus não criou servos. Criou filhos. Embora que dentro da qualidade de filho, a gente também é servo. Mas não é o que a gente é em primeiro lugar. Isaac, quando chegou a esposa, que era a Rebeca, o que Isaac estava fazendo? Trabalhando nos campos do pai dele. Mas ele deixava de ser filho. Ele estava servindo ao pai, mas com a consciência que aquele campo também era dele. Então a gente não pode servir a Deus baseado na obra de Deus, é a nossa obra também. Porque nós fazemos parte da família de Deus. Quem lembra aqui qual é o último dos 10 mandamentos? Quem lembra? Quem dá um chute? Qual é o último? O último. Quem se arrisca? Qual é o último dos 10 mandamentos? E agora? Passa ou repassa? Pega uma torta ali, Adilane. Pronto. Uma e pronto. Ninguém sabe, não cobiçarás. Não cobiçarás é o último dos 10 mandamentos. E eu creio que Deus colocou de propósito, porque todos os 9 mandamentos, eles pressupõem uma ação. Não minta, eu tenho que falar para mentir. Não roube, é físico. Não mate, é físico. Não diga o nome de Deus em vão, é físico. Ou seja, tem que falar. Mas o último mandamento, ele não é físico. Se você me amordaçar de pé e mão, a minha boca, e vendar meus olhos, me jogar no quarto escuro, já consigo cobiçar tudo que vocês têm aqui. Para mim, o 10º mandamento dos 10 foi Deus dizendo, vocês não conseguem. Porque todos os 9 é físico. Se eu ficar caladinho no meu canto, possivelmente não estou pecando nada. Mas o último, ainda que eu fique calado, eu não consigo. Nenhum de nós consegue cumprir a lei. E é isso que Paulo está dizendo. Porque ainda que eu não faça os 9, que eu tenho que fazer alguma ação, o 10º é uma coisa que eu não preciso de ação. E eu não consigo fazer isso. Eu e mim mesmo, a gente não consegue. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu sei que a lei de Deus é boa. E eu tenho prazer nela. Mas quando eu vou tentar fazer a lei de Deus, eu encontro nos meus membros uma lei que guerreando me torna escravo. Isso, exatamente. Porque exatamente isso que ele está falando, né? Que em Romanos 7 ele cita isso. Ele só sabe o que é cobiça porque a lei disse, não cobiçarás. Não matarás. Ele usou esse não cobiçarás porque é interno. Você não precisa de uma ação para cobiçar. Então, nenhum de nós, em nós mesmos, a gente se encontra, quando a gente se olha, se a gente for muito sincero conosco mesmo, como Paulo disse aqui, olha, nasci em pecado, fui vendido à escravidão desse pecado que é uma mazela. Se eu olho para mim mesmo, eu percebo que eu sou completamente incapaz de cumprir a vontade de Deus. Porque a gente se acha bom, fala para Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Deus diz, por que você está me chamando de bom? Bom só tem um, que é Deus. É claro que Jesus era bom. Mas eu creio que Jesus, isso foi para ele. Porque ele se achava bom. É lógico que Jesus era bom, pelo amor de Deus, né? É lógico que Jesus era bom. Mas ele quis dizer porque aquele jovem rico, ele se achava bom. Porque ele cumpria os mandamentos. E Paulo está dizendo que ninguém é bom. Porque Deus olhou de cima e não viu ninguém bom. Nós não somos bons. Tem uma frase de um filósofo que é bem conhecida que diz que o homem ele é bom por natureza. A sociedade é que o corrompe. Mas isso é mentira. Isso é mentira. É óbvio que alguns meios corrompem as pessoas, isso é lógico.
Se você mora numa favela, você não tem uma noção de pai. Você é criado na rua, convivendo a vida toda com traficante, é lógico que aquele meio vai te influenciar. Mas aquilo foi apenas uma correspondência daquilo que está dentro. Porque todos nós, Jesus disse, vós que sois maus. Ele não disse vós que sois bons. Nenhum de nós mesmos, nós temos essa bondade a ponto de conseguir fazer a vontade de Deus. Porque nós somos seres essencialmente ruins. A sociedade está corrompida porque nós somos seres corrompidos. Eu estava até brincando com o Barbosa, né? Fala-se muito, não estou legitimando o ato, certo? Mas fala-se muito, não, criticou Lula, triplex, Guarujá. Mas quantos de nós, se estivesse lá e o cara oferecesse, quer um triplex no Guarujá, quem vai saber? Ninguém. Nome de quem? Arruma um laranja aí. Ninguém vai nem nunca descobrir. Será que todo mundo aqui tem a certeza absoluta de dizer, eu não queria? Eu não sei. Se eu estivesse naquele meio, eu não sei responder. Porque esses governantes, a palavra diz o seguinte, que lá no Antigo Testamento, os sacerdotes são corruptos, que eram quem julgavam antigamente, no tempo lá do Antigo Testamento, porque o povo é corrupto. Então, Brasília tem um monte de corrupto, porque a cultura brasileira também é corrompida. É cara para na vaga de deficiente, na vaga de idoso, cara para em fila dupla. É o cara passa um troco errado, eu percebi, não vou devolver o problema dele. É claro que isso são proporções diferentes, né? Entre o deixar passar R$1 de pão que a mais e roubar 1 bilhão da Petrobras, são coisas bem diferentes. Mas essencialmente é o igual. Isso, elas são iguais. Isso, né? Exatamente. E eu só queria abrir, antes de voltar para cá, eu queria abrir um breve parêntese. Tem pessoas que dizem que não existe para Deus pecadinho e pecadão. Com a vírgula, isso tem uma ressalva. Não é bem assim. Isso não é bem assim. O que é o pecado? João diz que o pecado é transgressão da lei. Toda transgressão da lei, ela é uma afronta à santidade de Deus. Certo? Então, todo pecado é uma afronta à santidade de Deus. Sem exceção. Se eu mentir para Barbosa, ou eu roubar Barbosa, ou matar Barbosa, essas três coisas, embora de níveis diferentes, são afrontas à santidade de Deus. Porém, entre eu contar uma mentira besta para Barbosa e eu roubar Barbosa ou eu matar Barbosa, isso tem consequências diferentes. João diz o seguinte, que se alguém pecar, diz que ore. Mas tem um tipo de pecado que ele diz para não orar. Então é lógico que para Deus tem pecados de níveis diferentes. Porque se ele dizia, ore por todos. Todos são iguais. Mas ele diz, olha, tem esse tipo de pecado aqui que eu digo a você, por isso não ore não. Então, todo pecado, ele é uma afronta à santidade do Senhor. Mas os pecados, eles têm grau de repercussão diferente. E Deus, ele vai nos julgar, eu creio, muitas vezes baseado na repercussão diferente desses pecados. Certo? Mas só abrir um parênteses, a gente está falando sobre isso. E voltando aqui para o nosso texto. Então, nenhum de nós tem a força em nós mesmos de vencer o mal e vencer o pecado, porque nós somos maus. Nós, naturalmente, vamos ser levados àquilo que é ruim. Só basta a isca correta. Só isso que basta. E o inimigo, ele sabe qual é a isca correta de cada um aqui. Eu sempre conto essa história e vou contar de novo, porque tem muito a ver com isso. Na empresa que eu trabalhava, todos os anos eu ganhava uma cesta, e nessa cesta vinha algumas bebidas. Eu não gosto de bebida, e eu também nunca dei para ninguém, porque eu pensava que eu não quero para mim, não vou dar para os outros. Aí fica em casa, vai virar vinagre, mas vai ficar aqui em casa. Aí tem lá em casa algumas. Guardada para ninguém se escandalizar quando for lá em casa, viu? É as 7 chaves. Mas, por exemplo, Satanás, ele nunca disse assim, rapaz, tem um Red Label aí, compra uma água de coco, um cubo de gelo, se esbalda aí, vai pra praia ali, dobra a esquina, vai pra praia, uísque com água de coco é bom demais. Isso nunca veio na minha cabeça. Por quê? Claro, não estou dizendo que isso não pode acontecer, né? Não é tentação. O que eu estou querendo dizer é que isso, Satanás sabe que é uma isca que não funciona comigo. Porque isso não é uma coisa que me atrai. Porque eu tenho 8 anos lá. Então, se fosse para acontecer, já tinha acontecido. Mas ele sabe aquilo que me atrai. E naquilo que ele me atrai, ele joga. O inimigo, ele sabe o que atrai, qual é a isca correta para cada um de nós aqui. Ele não vai perder o tempo dele jogando para Nery aquilo que não atrai Nery. Porque é perda de tempo, ele sabe. Ele está vendo que Nery tem uma inclinação para isso aqui. Então, é isso aqui que eu vou trabalhar.
Quando Jesus estava lá, Jesus passou 40 dias sem comer, o inimigo foi aonde? Fabrica um castelo aqui de Gresco para você? Foi na fome. Levou ele lá para o pináculo do templo. Se jogue. É sempre a necessidade. O inimigo ele sempre vai em cima daquilo que ele acredita que pode ter eco dentro de nós. E por quê? Porque nós temos o pecado. Em cada um aqui se manifesta de uma forma diferente, mas todos nós temos. E sem o Senhor, nenhum de nós é capaz de vencer o pecado. Paulo vai dizer em Colossenses que tinha um grupo de pessoas lá em Colossos que estavam querendo dominar a própria carne através da lei e das regras. Ele olha, vocês estão querendo se dominar através de um rigor que ele chama de ascético, que é um rigor pela lei. Ele olha, vocês estão querendo se dominar pela lei. Vocês não vão conseguir, porque ele diz a lei, não a lei contra a sensualidade. Por exemplo, eu sempre remeto a história de José. José, a mulher tirou a roupa de José, José ficou sem roupa. Por que vocês acham que José correu? Porque José não se garantiu. Eu me garanto, Deus está comigo, eu me domino, não vai acontecer nada. Vou ficar sem roupa aqui, ela vai tirar a roupa dela também, não vai acontecer nada. Ele correu. Por que ele não ficou? Não era uma pré-figura de Jesus Cristo, José? Não era uma pessoa tão abençoada, que passou por tudo e não murmurou em nenhum momento? E depois veio a reinar lá sobre o Egito? José se conhecia, meu. Ele se conhecia, ele sabia que realmente o que Paulo profetizou milhares de anos depois, ele sabia que contra a sensualidade não tinha lei. Se ele ficasse lá, ele ia consumar o ato. Por isso que ele correu. E é por isso que o Novo Testamento vai dizer, foge da aparência do mal. Resista ao diabo. Por quê? Porque eu não consigo fugir do diabo, concorda? Porque ele é um ser imaterial. Como é que eu vou fugir do ar? Não dá. Ele é um ser imaterial, não dá para fugir do ar. Mas ele diz, resista ao diabo, mas do mal eu corro. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas fuja da aparência do mal. Não é o que é mal, é a aparência do mal. A planície não era ruim, mas ela ia dar em Sodoma que era ruim. Então ela virou uma aparência do mal. Era uma coisa que não tinha problema, mas através daquela coisa boa que Paulo disse me causou a morte. Então, em mim, eu não acho a força para resistir o pecado. E eu tento fazer a lei de Deus, é o que Paulo fala, que na cabeça dele, na mente dele, ele tinha prazer, mas ele não conseguia. Então, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque, continua aqui no 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que não faz, sim o pecado que habita em mim. Então, querer fazer o bem, encontre o mal que reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, em nós está o desejar fazer o bem, mas não efetuar, porque nós encontramos em nós mesmos toda essa carga de coisas ruins. Porque eu sempre gosto de citar essa história. Quando as coisas estão boas e favoráveis, é fácil a gente ser bom e favorável. Eu estou andando na frente de Barbosa. Barbosa passa na minha frente numa Ferrari. E eu sei que Barbosa é um cara estribado. Então Barbosa deixa cair um bolo de dinheiro. Eu, como bom samaritano que sou, entre aspas, né, estou sendo sarcástico, vou lá, meu amigo, você deixou cair esse bolo de dinheiro. Tome aqui para você. Claro que a primeira coisa que vai fazer, Barbosa não precisa. É o primeiro pensamento que vem. Barbosa não precisa. Deixa ele ir embora, dobrar a esquina e fique com esse dinheiro. Aí vem, isso é a carne. Aí vem o Espírito, não, esse dinheiro não é seu, entregue para o dono. Mas o primeiro pensamento que vem naturalmente é as coisas ruins. Nós lutamos contra nós mesmos para ser bons. Mas digamos que eu sou um cara que eu estou empregado, tudo bem, obrigado. Barbosa, meu amigo, está aqui o seu bolo de dinheiro. Siga, vá com Deus. Vamos inverter um pouco esse quadro. Eu estou com meu filho doente e o remédio é 500 conto. E Barbosa deixa cair um bolo que eu sei que ele tem por baixo 2.000. E agora? É fácil entregar o dinheiro de Barbosa? Coisa dificulta um pouco, né?
Eu estou com meu filho doente, embora eu saiba que o correto é entregar. Então, nem sempre, quando as coisas são favoráveis para nós, é fácil a gente quer fazer o que é favorável. Agora, quando as coisas são desfavoráveis, mas nos surge uma oportunidade que a gente acha que vai me abençoar, e eu acho que é Deus que deixou Barbosa deixar cair aquele bolo de dinheiro para eu pegar, é muito mais difícil. Porque a gente vai pela necessidade. Jó perdeu os filhos, perdeu ali os bens. Aí o inimigo voltou para Deus. Aí Deus disse, tá vendo aí, eu não falei para você? Tu tirou tudo que o cara tem e o cara continua me amando, não reclamou de nada. Aí o inimigo falou, pele por pele. Tudo que o homem tem, esse dará pela sua vida. Aí Deus disse, tem sentido. Vai lá e toca na pele dele, só não o mate. Então, quando as coisas, à medida que... Então, depois que o inimigo tocou na pele de Jó, a coisa começou a mudar. Jó, ele começou a questionar Deus. Ele não tinha feito isso. Começou a amaldiçoar o dia que ele tinha nascido. Começou a se praguejar. Dizer que Deus não era homem. Você não sabe o que eu estou passando. Mas até ele perder os filhos e os bens não tinha acontecido. Então, é difícil ser bom e favorável quando a situação é ruim e desfavorável. É aí que Deus nos prova. É aí que Deus prova o nosso coração. Porque eu creio que isso aconteceu, eu estava comentando na sexta-feira, né? Deus mandou o enviado dele Samuel a Davi e disse, você vai ser o rei. Não foi uma pessoa, ele sabia que ele ia ser o novo rei. Se encontrou com Saul numa caverna sem ninguém. O que é que nós pensaríamos? Deus, é agora. Deus já disse, o cara está desarmado, ele encosta para mim, empurra essa espada nele aqui, eu viro o rei, porque Deus já falou. Mas Deus não disse que seria daquela forma. Mas ele teve a oportunidade, porque Deus falou. Ele não sei que não foi bater naquilo que Deus falou. Deus não disse para ele matar Saul, mas Deus disse que ele ia ser rei. E ele se encontra com Saul desarmado de costa para ele, é agora. Então, irmãos, nós precisamos sempre do guiar do Espírito Santo. Porque nenhum de nós tem a menor capacidade de poder fazer o que é certo se não for certo pelo Espírito Santo. Porque o certo pelo certo pode me causar morte. Nenhum de nós tem aqui, é por isso que Deus deixa claro, o Senhor deixa claro que não julgue a motivação das pessoas. Nenhum de nós, se não for pelo Espírito Santo, tem a capacidade de poder julgar o que é o certo. Eu vou dar um exemplo que foi o que eu dei ontem. Jesus chega na casa de Simão. O fariseu convida ele. Está lá, todo mundo muito bom, obrigado. Uma pessoa, uma mulher, chega e derrama um perfume que custava aproximadamente, né, se a gente for transpor para os dias de hoje, mais do que 6 salários mínimos custava esse perfume, né, se a gente for transpor para o de hoje. Aproximadamente 6 salários mínimos, meio ano de trabalho médio de uma pessoa. A palavra diz que essa mulher era pecadora. Você acha que essa mulher era o quê? Para a palavra dizer que ela era pecadora. Por que o texto diz pecadora? Você acha que ela era o quê? Quem dá um chute, o que é que essa mulher era? Para o texto chamar ela de pecadora? Prostituta. Você acha que ela conseguiu juntar esse dinheiro fazendo o quê? Comprar esse perfume fazendo o quê? Se prostituindo, não é? Não foi? Se uma aposta chegasse e desse para você um perfume que ela comprou com fruto do programa, você queria? Alguém aqui aceitava? E se uma aposta chegasse aqui e colocasse uma oferta, Barbosa, eu quero doar R$1.000 para a igreja. Minha filha, como é que você ganhou? Na beira do cais. Você sabe. Você me conhece, Barbosa, eu sou prostituta. E aí, eu faço o quê? Dinheiro de pecado, amaldiçoado, né? Não bote no gasofilácio. Isso, preço de sangue, né? Eu estava até brincando ontem. O que a gente vai fazer, Barbosa? Você olha a letra dela, dízimo, ser característico. Quando eu e Alisson for abrir o gasofilácio, a gente pega essa oferta e recolhe, porque é de prostituição, não pode. E joga fora. Vou dar aos pobres no mínimo, mas aqui é santo, não pode.
Jesus aceitou aquela oferta. Fez uma boa ação para comigo. Por quê? Ressalva, né? Ressalva, né? Vamos orar para ressalva. Deus, Jesus, é aquele que ele veio por dentro. Ele sabia que aquela mulher estava arrependida da condição que ela estava levando. Jesus não precisou acusá-la. Você é uma prostituta, você anda em pecado, eu não vou aceitar esse seu perfume, não vou. Mas o Senhor reconheceu nela arrependimento. Ela trabalhou 6 meses e desperdiçou, entre aspas, jogou aquilo no chão, nos pés, na cabeça do Senhor. 6 meses. Quem foi que já trabalhou 6 meses aqui para Jesus Cristo? Eu nunca trabalhei 6 meses para Jesus Cristo. 6 meses de trabalho, na perspectiva dela, né? Mas ela jogou aos pés do Senhor. Ela considerou mais precioso o Senhor do que todo aquele trabalho. Isso. E o Senhor a louvou a ponto de dizer, olha, onde esse evangelho for pregado, essa história vai ser contada, não é para minha, para a honra dela. Não é interessante isso? É a única vez que ele diz isso. A única vez que Jesus manda honrar alguém é uma prostituta, não é engraçado? E foi essa mesma prostituta que foi a primeira vez Jesus Cristo ressurreto. Não é interessante como Jesus, ele totalmente contra com a nossa cabeça engessada de religião faz? Você não vê Jesus dizendo, honre isso, honre esse, mas nessa mulher diz, onde você é contado para a honra dela. Porque ela colocou aos pés do Senhor o que ela tinha de mais precioso. E ela se arrependeu daquela vida que ela levava. E essa oferta o Senhor aceitou. Eu e você aqui tem condição de julgar isso? De forma nenhuma. É por isso que Deus diz, acolha as pessoas. Nós não temos capacidade, eu não tenho capacidade de ver o que é que aflige Barbosa. Eu não tenho essa capacidade. O que eu posso fazer com ele é acolhê-lo dentro da alimentação dele. Dentro da perspectiva dele eu vou o acolher. Então, Paulo, quando usa esse bem e esse mal em Romanos 7, é isso. Nós não temos a capacidade de por nós mesmos julgar o que é bom e julgar o que é mal. Porque a gente julga pela aparência. Samuel, que era uma pessoa espiritual para o tempo dele, chegou na casa do pai de Saul, de Davi, que era Jessé, viu um cara forte, bonitão. Esse é o cara. Disse a Deus, Deus não é aquele ali, novo rei? Esse é o cara forte, atlético, bonitão, cabelo surfista, olhos azuis e tal. Esse é o cara. É não, bombado, não, Nicélio, é o cara bombadinho e tal, esse é o cara. Aí Deus disse, não é esse aí não. Tem outro, tem, mas nem o pai dele. Tem um menino aí, um ruivo, um magrelo, franzino, tá tomando conta das ovelhas, tá por aí. Ele chama o cara. Ao ponto de Deus disse, é esse aí. Deus, ele não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Nenhum de nós, enquanto permanecermos em nós mesmos, vamos ter essa capacidade de julgar as pessoas ou julgar situações. Isso. É o juízo de misericórdia. Deus não deu condição de eu julgar condenando. Certo? Eu não posso julgar condenando. Um dia eu conheci uma mulher que ela traiu o marido dela. Então, o pessoal ficou criticando e tal. Claro, o adultério é uma coisa ruim, está na palavra, isso é uma coisa negativa. Mas depois que eu fui saber da história dela, eu fiquei sabendo que, na verdade, o marido dela batia nela todo dia. E ainda tinha outras mulheres por fora. Justifica o adultério? Não, não é só legitimando. O que estou querendo dizer é que é fácil eu julgar a coisa, mas eu não estou dentro da casa da mulher para saber o que ela passa. O adultério continua sendo errado, né? Se eu quero legitimar que o adultério é errado, continua sendo. O que eu estou querendo dizer é que há situações que a gente não consegue estar dentro da casa da pessoa, dentro do coração, para poder julgar. E para terminar, para a gente poder compartilhar essa palavra, nos Estados Unidos, no ano passado, uma moça de 20 e poucos anos, ela foi assassinada trabalhando na loja da mãe dela. E ela não reagiu nada, o cara simplesmente matou ela. A mãe dela, ela era filha única, a mãe dela começou a ficar perplexa, como é que alguém faz um negócio desse? Uma moça dócil, não reagiu, entregou o dinheiro, ele simplesmente matou. Então o que foi que ela fez? Essa história é muito interessante, ela vendeu a loja, contratou um detetive particular para levantar a vida do cara que matou a filha dela. Eu entender como é que o ser humano faz isso com o outro. Depois que o investigador fez o dossiê e entregou para ela, descobriu-se
que ele era uma pessoa que a mãe dele era prostituta e o pai dele era alcoólatra. Ele vivia num ambiente que era droga, sexo e bebida o dia todo. E ele morou boa parte da vida dele nas ruas. E foi essa a vida dele. Ele foi criado sempre num lar hostil com a violência muito presente. Até que depois ela foi na penitenciária, perdoou e passou a visitá-lo. Mas depois que ela, quer dizer que justificou o que ele fez? De forma alguma. De forma alguma. Esse assassinato foi uma coisa cruel. Mas estou querendo dizer que nós não temos capacidade de julgar o coração das pessoas. Nós não temos essa capacidade. A gente não tem nem a capacidade de julgar o meu coração, porque Jeremias vai dizer: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Não é pouco corrupto, é desesperadamente corrupto. Então, se Paulo diz aqui: eu não consigo entender meu comportamento, eu não consigo, Jeremias diz: você não consegue entender seu coração, como é que eu vou conseguir julgar o coração de Barbosa? Deus não me deu esse poder. O que eu posso fazer é acolher Barbosa dentro da limitação dele, e Barbosa me acolher dentro da minha. E depender, para a gente concluir, chegando nesse ápice, que é quando eu me encontro completamente incapaz e minhas forças são ineficientes para lutar contra o pecado, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque a lei do Espírito da vida, Cristo Jesus, não é em Jesus Cristo, não é em poder, é em renúncia, é em sacrifício. Não é o poder de Jesus Cristo, aquele que multiplica pão, aquele que cura leproso, cura cego, cura aleijado. É o poder de Cristo Jesus, que opera de dentro para fora. Não é o poder do milagre exterior, é o poder do milagre que ocorre aqui no meu coração. Aí eu posso ser liberto. Quando eu deixar que esse Cristo Jesus limpe esse copo e esse prato interiormente, aí eu posso ser liberto de tudo isso. O filho, o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Jesus disse no Evangelho: se o Filho de Deus vos libertar, vós verdadeiramente sereis libertos. Então o Senhor não veio pregar uma meia liberdade, irmãos. O mundo prega uma liberdade. Já encontrei com principalmente pessoas jovens, né? Ah, nada, vou ser crente, evangélico, perder minha liberdade e tal. O mundo prega a liberdade que eles tenham conceito de liberdade. Mas o Senhor, Ele veio trazer a verdadeira liberdade. Quando nós conseguimos nos libertar do cativeiro da carne, do cativeiro do pecado, do cativeiro que o inimigo quer nos enredar. A gente vai cair? Vai. Porque nós somos pecadores. Aquele que não é pecador é mentiroso, é o que João fala. Nós vamos cair no processo, porque isso é um caminho. No caminho vai acontecer alguns obstáculos, alguns percalços. Nós vamos cair, isso é inevitável. E Deus não está muito preocupado com isso. Deus está preocupado com a sua reação em relação ao pecado. Se eu jogar um porquinho na lama, ele vai se sentir bem, não vai? É o lugar dele, é o habitat que ele se sente confortável. Se eu pegar uma ovelha bem branquinha daquela lama e jogar na lama, como é que ela vai se sentir? Suja. Ela vai querer sair. Mas ela também pode cair na lama, assim como um porquinho pode cair na lama. Então é a minha reação em relação ao pecado que Deus está preocupado. Porque eu também pode acontecer de eu cauterizar a minha mente, né? Começa a pecar, que aquilo nem faz diferença mais, já cauterizou, não tem mais nenhum tipo de incômodo. Então, irmãos, o que eu queria deixar na manhã era isso, para que a gente pudesse se apegar a esse Senhor, sabendo que nós, em nós mesmos, nós não temos força nenhuma, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, não na nossa força. Para que a gente possa ser liberto de todos esses cativeiros, essas iscas, esses laços de passarinheiro que o inimigo quer jogar para nós. Porque a gente vai sair desse portão daqui a pouco e o laço vai vir. Mas se eu estou constituído de Cristo Jesus, que é o poder que trabalha de dentro para fora, eu tenho a capacidade, não em mim, mas nele, de poder resistir ao diabo e fugir do mal. Eu creio que é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Resistam ao diabo e fujam do mal. Jesus é o nosso Senhor.